Céline, Dr. Luiz Ferdinando de Stouches, pensava: a medicina é uma profissão individual. Quando a praticamos entre os ricos, parecemos lacaios, e entre os pobres, parecemos ladrões. As pessoas acostumadas a serem tratadas como indivíduos importantes dificilmente se ajustam ao papel de ser apenas um corpo. Mais alarmante ainda, que desastre para todos a sua invalidez ou que perda indivisível a sua morte. Churchill ordenava decisivamente que seus 2 médicos e suas doenças combinassem com suas ideias. Felizmente foi assistido por Lord Mohun, um homem confortavelmente apreciador da própria importância. O médico de Hitler era o gordo e calvo Theo Morel, que foi promovido de médico da moda em Berlim, especialista em dermatologista, venereologia e impotência, e que tratava com choques elétricos, a um dos membros impopulares do séquito de Führer. Dia sim, dia não, Hitler abaixava a calça do uniforme para Morel injetar vitaminas no Fuhrenrump. Durante a guerra, a cerimônia passou a ser realizada 5 vezes por dia. Desde 1936, quando Hitler reocupou a Renânia e mostrou para a Europa que estava falando sério, pateticamente ineficiente, até 1945, quando se matou, e a sua noiva. E seu cão, Morel, secretamente completava as vitaminas com grandes doses de anfetamina. Isso deixava o paciente descansado, alerta, ativo e imediatamente pronto para o dia, alegre, falante, fisicamente ativo e ficando acordado até altas horas da noite. Hitler tomava uma dose extra quando recebia mais notícias. Tudo que Churchill tomava era uísque. Os médicos de Bismarck precisavam dominar respeitosamente um apetite que todas as noites devorava caviar para criar uma sede de canecas, e canecas de cerveja forte, sem o que ele não podia dormir. Os médicos de Frederico o Grande precisaram despertar no paciente o entusiasmo pelo suco de Taraxo, para substituir seu almoço favorito de sopa muito condimentada, carne russa em brande, milho italiano com alho e torta de enguia. Os de Dom Luís XIV tinham de manter quieta a blenorrágia de Sua Majestade. Os médicos de Jorge III tinham a dura tarefa de remediar sua loucura. De 1765 a 1810, o pobre rei Jorge sofreu 5 acessos de loucura, uivando como um cão, excitado, falando com os mortos invisíveis, perseguindo as damas de companhia, cada um com a duração de 6 meses, o último até sua morte, em 1820, aos 82 anos. A doença evidentemente tinha complicações políticas que foram tratadas com a regência de George IV em 1811. Os médicos reais tratavam o rei com os métodos da época, respeitavelmente imobilizando-o com camisas de força. Era uma loucura casada por porfiria, uma disfunção metabólica, como a diabetes e a gota. Ele era uma disfunção química, não um rei, mas o porfírio só foi descoberto no sangue em 1863. O médico pessoal da rainha Vitória era Sir James Hyde Baronet, um clínico geral enfadonho de Aberdeen, que ela havia conhecido em Balmoral e que parecia um ovo de Páscoa, com fartas suíças grudadas nos lados. Hyde estudou em Viena, por isso oferecia a atração de falar o alemão do falecido príncipe Alberto, com o sotaque do seu devotado John Brown de Highland, que também era paciente dele. Bron foi um mártir em todos os sentidos. Quando Hyde foi nomeado seu médico em 1881,
A rainha estava com boa saúde, embora com algum excesso de peso, um pouco de reumatismo e gases. Ela comia demais e misturava uísque no clarete. Exercendo sua prerrogativa real de hipocondria em Balmoral, Windsor ou Osborne, ela chamava seu médico mal pago 6 vezes por dia, ou o fazia interromper suas férias. E quando o rei estava em viagem de núpcias, ela escreveu, tranquilizando-o: os intestinos estão funcionando perfeitamente. Essa intimidade era inteiramente médica e, sem dúvida, regiamente desfrutada. Ela criou Reide do círculo pessoal da rainha. Sir James tinha na corte uma influência de tirar o fôlego. Nenhum médico britânico era recebido sem sua aprovação. Quando Gladstone se aposentou em 1894, a rainha fez com que Reide escolhesse para substituí-lo Lord Rosebery, ao invés de Sir William Harcourt, por ter salvo a saúde da rainha. Reide era um ex-nobre na oficina do ex-nobismo. Ele considerava a ordem de Knight Bachelor, ou jovem cavaleiro, apropriada para todo tipo de homem comum, e fez pé firme por uma KCB, ou Cavaleiro Comandante de Bar, 6 degraus acima na ordem de precedência, e que ele recebeu depois do almoço em Balmoral, em 1895, com uma espada escocesa de 2 guineas. Como a diversão favorita da rainha era ver bebês descendo ou almas subindo, Sir James era seu companheiro natural, ao lado dos aristocráticos leitos de parto e leitos de morte. Ele executou as instruções carinhosas da rainha para os funerais dos parentes, das criadas e de seu cão. Quando a rainha morreu, em 1901, havia encarregado secretamente Sir James de se aproximar do caixão e pôr na mão esquerda da morta o retrato de John Brown, morto há 18 anos, e uma mecha dos cabelos dele. Sir James, só há pouco tempo, havia conseguido diagnosticar uma hérnia e um grave prolapso do útero na sua paciente real. Nos seus 20 anos de médico comum e médico extraordinário, ele jamais viu a rainha sem roupa. Eu gostaria de saber se aconteceu o mesmo com seu querido Brown de Highland. Na segunda-feira, 20 de janeiro de 1936, o rei George V estava morrendo em Sandringham, onde os relógios eram sempre adiantados em 1 hora. Eduardo VII dera essa ordem para garantir a pontualidade de suas competições de tiro 20 anos atrás. O médico real era Lord Danson de Pen, encantador, sensível, jovial, impaciente, entusiasta da eutanásia, cortesão experiente e político manipulador. Estava acostumado com os jornais. Assinava os boletins expostos na frente do Palácio de Buckingham, para informar ao povo a saúde precária de seus governantes, e foi honrado, muito acima da sua profissão, com o título de conselheiro privado. Em volta dele, naquela noite, estava um príncipe de Gales, por ar, Cosmo Lang, o esnobe arcebispo de Canterbury, e Ransom MacDonald, o agitado primeiro-ministro. No jantar, Danson escreveu nas costas de um cardápio sua imortal sugestão de imortalidade. A vida do rei caminha serenamente para seu fim. Não se pode criar uma coisa como essa enquanto se toma a sopa. Sem dúvida, Danson criou e poliu a frase enquanto lá em cima o paciente real estava ainda comendo e bebendo. Enquanto essas notícias chegavam ao povo ansioso através da BBC, o príncipe de Gales, o duque de York e Kent e o secretário particular do rei reuniram-se para planejar os funerais. Assim que se livrou do arcebispo no quarto do rei, Danson se viu sozinho com a calma e bondosa rainha Mary e o nervoso príncipe de Gales.
50 anos depois foi revelado que eles já haviam combinado com Danson que ele não precisava se esforçar para manter o rei vivo. Assim, às 11 horas, Danson injetou uma dose alentada de morfina e cocaína na jugular distendida do rei, o que acabou com ele enquanto faltavam 5 minutos para meia-noite. A hora final do rei era a hora do The Times. Danson queria que a notícia fatal fosse dignificada pelo The Times. Com o editor já avisado por Lady Danson para reservar o meio da primeira página e não anunciada pela rádio, aquele parvenu da qual ele já devia estar farto naquela noite. O príncipe de Gales ficou histérico e não parava de abraçar a rainha, até subir ao trono e mandar atrasar de 1 hora todos os relógios de Sandringham. Mais tarde, naquele ano, Danson foi promovido na lista de honra, desse modo estabelecendo o título de Visconde como padrão para regicídio na Grã-Bretanha.